dois e já. Boa noite, pessoal. Mais uma sexta-feira, estamos aqui, agora com uma convidada muito especial, que é a Graziele Félix. Seja bem-vinda, Graziele. Eu tive o prazer de conhecer ela no movimento de Mulheres Vive, e depois a gente participou, né, Graziele, de algumas reuniões, e depois, graças a ela, eu tive a oportunidade de ir lá na faculdade da FAAL, onde minha filha estava fazendo a faculdade, né? E a gente foi lá, a gente conversou com os jovens, com os adolescentes. Então foi muito bom, foi uma grande experiência para mim. E eu só tenho que te agradecer, Graziele, porque desde que aconteceu o que aconteceu com a Ingrid, ela tem nos acompanhado e tem nos apoiado. E hoje ela está aqui para falar com você, mulher, que está passando por relacionamento abusivo. Eu tenho certeza que ela tem muita coisa boa para falar para você, tá bom? Boa noite, Graziela. Pode se apresentar, pode falar. Ai, boa noite, dona Solange. Boa noite, David. Boa Uma noite. alegria estar aqui. Eu me sinto de fato muito honrada de estar sentada aqui com vocês que fazem esse projeto tão bonito, né, que vocês conseguiram colocar em prática o que Deus pede pra gente a todo momento, né? A senhora, já falei várias vezes e volto a repetir, a senhora é um ser de outro mundo que conseguiu ser fênix, né? Sair das cinzas e fazer com que a sua tragédia se tornasse um norte, uma bússola para todas as mulheres. Então, eu me sinto, de fato, muito honrada de estar aqui dividindo o microfone com a senhora. Eu vou me apresentar, eu sou a Graziela Félix, sou limeirense, jornalista profissionalmente. Eu tenho uma agência de comunicação, junto com o João Paulo Bachega, que é jornalista também. Mas eu não sou só jornalista, eu sou uma mulher que já passou por relacionamento abusivo, uma mulher que entendeu, adulta, há pouco tempo eu ouso dizer, a importância dessa união de mulheres, a importância da gente falar e denominar que o feminismo é uma coisa muito boa, porque a gente foi ensinado aquela feminista maluca, só esse grupo de feminista, e eu naturalizei isso, porque eu cresci ouvindo falar que feminismo era uma coisa ruim. E eu propagava, eu escutava e eu naturalizei e propagava. Ai, feminista, feminista, feminista. Quando eu me entendi que feminismo não, que feminismo é uma coisa muito boa, que feminismo é fazer isso daqui, ó, ter o microfone, ter a nossa voz, ter o nosso direito, lutar pelos nossos direitos, isso é ser feminista. E aí eu entendi que como comunicadora e como mulher, eu precisava consertar o meu erro. Se durante muito tempo eu falava que feminismo era uma coisa ruim, eu tinha por obrigação explicar para as pessoas que não, que feminismo não é o que eu falava que era, que feminismo é uma coisa boa e a gente precisa dele para encorajar mulheres, empoderar mulheres e educar e divulgar para mostrar que a gente não precisa ser uma mulher submissa e aceitar tudo do jeito que a gente foi educada, muitas de nós foi educada e do jeito que a sociedade quer que a gente viva. Então, desde quando eu descobri o que é e que eu decidi que eu ia usar a minha voz para propagar essas informações, eu tenho feito isso. Dentro da minha casa, com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com os meus primos, com os meus amigos, e isso foi tomando uma proporção, e hoje a gente tem uma ferramenta poderosíssima que é a rede social, e eu uso isso também através das redes sociais, e aí o movimento foi crescendo comigo mesma, as pessoas me convidam para falar sobre isso, para palestrar, eu escrevo sobre isso na Gazeta de Limeira, então eu fico muito feliz de, assim como a senhora, também ser uma voz para as mulheres que muitas vezes são silenciadas. Sim, com certeza. É uma coisa interessante, né? Eu também, quando falava assim, feminista, né? A gente já imagina aquelas mulheres duronas, né? Que quer tomar conta do mundo, que quer ser mais do que os homens, quer estar acima dos homens, né? Tira o sutiã, exatamente, vai pra rua. Exatamente. E hoje eu também entendo que não, que feminista é a mulher que conquista o seu espaço, né? É um espaço que as pessoas não queriam permitir que a gente conquistasse, né? E hoje as mulheres estão conquistando um espaço, então que seremos
feministas, sim, vamos conquistar o nosso espaço, porque já passou da hora, né? Passou da hora. E como a gente foi silenciada, né? Exatamente. Dona Solange, eu vejo que a gente tem uma missão. E aí a gente precisa dos homens também, David, porque uma coisa é a mulher falar. E sempre é assim, quando a gente começa a tocar nesse assunto, as pessoas falam, ih, lá vem ela com esse mimimi aí de novo. Só que o feminismo, ele empodera a mulher, ele encoraja a mulher, mas ele ganha muito mais força quando a gente tem o homem como aliado. Quando o homem está do nosso lado e consegue compreender isso também. Porque a gente sabe que na roda de homens, os homens são muito corporativistas, né? A gente tem que aprender muito com vocês em relação a isso. E a gente sabe que se um cara, por exemplo, fala lá, maltrata a mulher, fala de um jeito mal educado, ou que é muito folgado e que acha a mulher, age com a mulher como se ela fosse empregada doméstica dele, talvez ele possa até repetir o que ele aprendeu dentro de casa, e aqui a gente não está julgando nada, porque a gente pode errar, a gente só não pode permanecer nesse erro. E quando o cara fala esse tipo de coisa numa rodinha de conversa, a gente precisa de um homem que apoia a mulher e fala, ô, cara, sacanagem isso que você tá fazendo. Levantou a mão pra mulher, ô, cara, não, aqui você não vai fazer isso. E não, você não vai ser legal. E a gente sabe que os homens não fazem isso, né? É muito difícil a gente ver um homem se posicionar. Por isso que esse movimento, ele é importantíssimo, mas a gente precisa também de homem aliado do nosso lado para mudar essa realidade que a gente vive, porque senão quantas mortes vão acontecer, quantas mais mulheres vão ser espancadas, quantas mais mulheres vão ser silenciadas, né? Boa noite, Graziela. Quero que você está assistindo, chama seu marido para a sala, então. Já chama ele e fala, vem cá que hoje é para você isso aqui, ó, vem cá. Hoje eu sou empoderada, então quem manda aqui hoje é eu, senta aqui no sofá, vamos assistir aqui junto, compartilha, curte. Eu vejo assim que muitas das vezes o homem, em roda de outros homens, ele tenta tirar vantagens ainda, né? Na roda de homens, assim, fala assim, quem manda em casa é eu, que não sei o que tem. Hoje já, a gente, tipo assim, na roda dos amigos, fala assim, eu sei quem grita mais alto lá, eu sei, né? Vai lavar a louça, já tô indo, né? Então, só que as mulheres, elas têm uma força muito grande, muito forte. Só que o que acontece? O silêncio. Elas tentam ganhar a guerra no silêncio. Ela não expõe a sabedoria que elas têm, né? Hoje já não. Hoje a gente tá vendo as pessoas que vêm aqui, que tá acompanhando o podcast com a gente aqui, a gente já vê uma mudança de pessoas igual você, igual minha mãe, que tem iniciativa, tá fazendo as vozes romper e despertando outras mulheres fazer. Porque teve pessoas que assistiram o podcast e falaram assim, nossa, eu senti o desejo de ir lá contar a minha história. Quanto tempo essas mulheres ficaram caladas? Às vezes, muitas mulheres, uma do lado da casa da outra, ficava apanhando, brigando, passando por pressão psicológica ou outro tipo de pressão, né? E não se comunicava. Por vergonha. Por vergonha. Só que, se ela for numa pescaria com outra mulher, ela vai ver que as histórias são parecidas. As mesmas. Né? Se elas pararem para sentar junto, conversar, dialogar, elas vão ver que é tudo parecido, as histórias. E se elas abrirem a boca, igual vocês estão fazendo, criando essa força, eu tenho certeza que o Brasil vai sair desse ranking que está em 5º lugar do feminicídio. Eu também. Eu acredito muito nisso. Eu acredito mesmo. Mas a gente foi educada numa sociedade extremamente preconceituosa. A gente vem de uma sociedade patriarcal, que o sucesso da mulher ele é medido de que forma? Bom, a mulher vai lá, hoje é assim, né? Antigamente nem era, vou falar da minha geração. Então, eu vou entrar numa faculdade aos 18, vou encontrar um namorado, até os 25 eu caso, 30 anos eu tenho o primeiro filho, 35 eu tenho o segundo filho, vou ser lindamente feliz com o meu marido. É assim que esperam da gente. E a gente foi educada para ser desse jeito. Eu sou uma mulher muito forte, porque eu tive o privilégio de nascer assim. A minha mãe é o oposto de mim. Hoje ela se tornou uma mulher forte, mas a minha mãe tinha vergonha de falar. A minha mãe era uma mulher submissa. E tudo que eu olhava na minha mãe, eu falava, eu não quero ser como ela é. E eu não fui. A minha mãe conta que eu fui um grande desafio para ela,
porque ela tinha muita vergonha de se expor. Ela falava, eu era um bicho do mato. Até hoje eu ainda tremo quando eu tenho que falar. E eu nasci uma menina tagarela. Eu nasci uma criança exibida, metida, que passava e falava oi, queria conversar com as pessoas e tudo mais. Com o passar do tempo, eu fui criando vozes e me tornando essa mulher forte, mas ao mesmo tempo eu não queria ser. Por quê? O que se espera de uma mulher? Que ela seja delicada, que ela seja meiguinha. Então, durante muitos anos da minha vida, eu neguei a minha essência. Porque a sociedade cobrava, porque dentro da minha casa cobravam, porque fora da minha casa cobravam. Olha o jeito que ela é, olha o jeito que ela é. Eu não entendia que a minha autenticidade é que fazia de mim uma mulher diferenciada. E hoje eu entendo, e aí é muito Deus também, porque eu acredito muito nessa força maior que tem por nós, em cima de nós, essa força, né, incrível que a gente tem, que todos os desafios que eu passei no decorrer da minha vida, e até o momento de eu entender que o fato de eu ser mais firme, o fato de eu falar mais forte, era importante para eu ter um repertório de histórias que eu vou compartilhar aqui com vocês hoje. Eu vou dar um exemplo. Eu andei durante muito tempo da minha vida de transporte público. E transporte público para mulher é um horror. Os caras passam a mão na gente. Porque os caras acham que eles têm domínio sobre o nosso próprio corpo. E o que acontece com as mulheres? A maior parte delas fica quieta. Ai. Finge que não viu. Ai. Né? Vai pra Muda cá, de lugar. muda de né? lugar. Mas não fala nada. A primeira vez que isso aconteceu comigo, dentro de um ônibus, eu virei pra trás, dei um tapa na cara do cara e comecei a gritar, pega tarado! Pega tarado! Mas ninguém me ensinou a ser assim. Eu sou assim. Por isso que eu falo, é um privilégio. Eu sou assim. Ao mesmo tempo que isso é muito legal, porque o cara desceu do ponto naquele momento, e quando ele desceu, veio um monte de homem atrás dele, bateu nele, e esse cara, eu nunca mais vi essa pessoa, ele nunca mais pegou ônibus comigo. Nem sei se ele morava lá, ou se ele mudou de bairro. Ao mesmo tempo que foi muito legal, porque esse cara parou de fazer isso, pelo menos no ônibus em que eu estava, eu corri um grande risco. E se esse cara viesse atrás de mim depois? Então eu tenho um repertório hoje e eu consigo compreender por que eu sou essa mulher forte. Quantas e quantas vezes eu entrei em briga de marido e mulher, de namorados, de amigas minhas, para poder defender amigas minhas. Mas eu sei que nem todo mundo é assim. Aí volta aquilo que a gente estava falando. As mulheres são silenciadas porque a gente foi educada assim. Eu fui educada para ficar quieta. Não se mete. Vou me meter sim, vou ligar para a polícia. Meu pai uma vez falou, se você ligar pra polícia, você vai apanhar. Então, eu vou apanhar. Eu tô indo, na época não tinha telefone em casa, tô indo no orelhão ligar pra polícia. Não vou deixar isso acontecer. Mas é muito meu, eu não fui ensinada desse jeito. Fui uma pessoa desobediente, né? Porque eu fui ensinada a fazer justamente o oposto do que eu fiz. Mas é que dentro de mim, a minha personalidade sempre falou muito mais forte. Então eu tenho esse privilégio, mais uma vez eu vou usar essa palavra, mas eu sei que nem todo mundo é assim. E eu vejo isso dentro da minha casa, com a minha mãe. Hoje ela mudou. Meu pai também mudou. Meu pai foi criado, meu pai veio da roça, um homem extremamente machista. Eu tenho um irmão, dentro da minha casa era assim, era o meu irmão, que é mais novo do que eu, e eu. Então a gente acabava de almoçar. Vai lavar a louça. Não, mas ontem eu lavei, hoje o Diego lava. Não, vai lavar a louça é sua. Não, a louça não é minha, eu não vou lavar. Ué, ele tem mão igual eu, só porque, mas ele é homem. Dane-se, ele vai fazer trabalho doméstico junto comigo. É uma personalidade. Mas a gente sabe que a maior parte das mulheres não é assim, né? É verdade. A sua voz, né, ela é libertadora. Né? Porque Deus te preparou desde criança para que você tivesse uma voz ativa hoje com a rede social, né, que tem hoje, e você pudesse ajudar a renascer outras mulheres. Assim, quantas mulheres ainda têm essa personalidade que você tem, mas está silenciada? Porque mesmo você tendo passado, ter essa personalidade forte, você acabou de falar que
sofreu relacionamento abusivo. E veja, olha só, eu tomei consciência de que eu tinha vivido um relacionamento abusivo na pandemia, recentemente. Eu vivi esse relacionamento abusivo quando eu tinha 28 anos. Eu tenho 44 hoje. Na época, eu não fazia a menor ideia. Aliás, na época, com 28, eu achava que feminista era uma coisa ruim. Então, Sim. Vamos voltar lá atrás e vou contextualizar. Quando eu descobri que feminismo era uma coisa legal, e aí eu comecei a usar a rede social para isso, o tempo passou, veio a pandemia, e na pandemia a gente fazia muita live. Lembra disso? Sim. E aí, fazendo live, uma das entrevistadas estava falando sobre o ciclo da violência. Que muitas mulheres falam, mas eu nunca sofri, nunca vivi um relacionamento abusivo, porque eu nunca apanhei, nunca houve uma agressão física. Sim. Então, eu também falava, e eu usava, e eu uso ainda parte dessa frase. Eu não preciso ser negra para ser contra o racismo. Eu não preciso ser gay para ser contra a homofobia. E eu não preciso ter levado um tapa na cara para ser contra a violência doméstica. Porque eu achava que eu nunca tinha vivido um relacionamento abusivo. Quando eu entrevistei essa minha convidada, e ela foi falando que muitas mulheres passavam por isso, mas não tinha dimensão, e ela foi dando exemplos. Ela falou assim, aquele cara, por exemplo, que você coloca uma roupa e ele fala para você tirar. Aquele cara, por exemplo, que tudo que você coloca, na outra fica mais bonita, faz um comparativo com a ex dele a todo momento para diminuir você. Você não acha que você engordou uns quilinhos? Que tá diminuindo. Aí depois ele começa a te colocar contra suas amigas. Quando você percebe, você tá sem o seu grupo de amigos, porque ele te colocou contra. E aí você vai perdendo a sua personalidade. E quando você vê, ele tá extremamente dominando a sua personalidade. E ela foi dando esses exemplos, e eu assim, ó. Meu Deus do céu. A minha ficha caiu na live. Depois eu voltei, eu tirei até um print da minha cara naquele momento, porque eu fiquei sem reação. Eu fiquei, meu Deus, como que eu não percebi isso? Por quê? Era assim, eu fazia pós na época, e ele aparecia de surpresa na janela da classe que eu estudava. E eu achava tão bonitinho, porque, ele tá cuidando de mim. Ele gosta tanto de mim que ele veio me ver. Ele gosta tanto de mim que ele fica fuçando no meu celular. Olha como ele me protege. Eu não tinha essa dimensão naquele momento. E veja, por isso que eu falo que é importante a gente falar. Mas lá vem ela com esse papo de novo. Sim, até eu que já estava falando sobre isso, a minha ficha caiu muito tempo depois. Sim. Quantas fichas tá caindo agora, nesse momento, né? Pois é. A gente acha bonitinho a pessoa ter ciúme da gente. Não é. Não é bonitinho. Não é cuidado. Não exatamente. É. E às vezes, nem o homem percebe que tá fazendo isso. Por isso que é importante convidar os homens para virem aqui e ouvirem essas histórias. Porque se você tá se vendo numa situação dessa, caro colega, e você tá fazendo isso com a sua esposa, você tá sendo tóxico. Você tá fazendo com que a sua esposa viva um relacionamento abusivo por conta das suas atitudes. Que às vezes reproduz. Mas eu sou ciumento mesmo, é da minha personalidade. Não é não. Se você tem problema com a autoestima, vai atrás de uma terapia, meu amor. E a mulher também, né? A gente precisa ter alguém, muitas vezes, do nosso lado. Eu penso que se talvez eu não tivesse feito aquela live, quanto tempo ia demorar para eu entender que eu também tinha vivido isso, né? E daí, como fala, geralmente sempre vai aumentando, né? Quando você caiu sua ficha, você estava num processo, mas a intenção era para aumentar. Primeiro, porque começa assim. Exatamente. Né? A roupa, é o ciclo, né? A maquiagem, daqui a pouco os amigos, daqui a pouco já começa a ver coisas onde não tem. E aí, quando a gente lembra, vem um monte de lembranças que você nem tinha esquecido, né? Nossa, eu nem lembrava disso. Sim. E eu me lembrei, na ocasião, de uma vez que a gente estava discutindo dentro do carro, e ele dava soco, assim, no volante do carro. E nessa live, eu fiquei, depois que acabou a live, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, será que... Você estava com ele ainda, quando você
fez essa live? Não tava. Você não tava mais. Ai, que bom. O relacionamento durou 2 anos, durou pouco tempo. Mas depois sim. eu fiquei pensando, Sim, né, nessa live. Depois que a minha ficha caiu, eu fiquei pensando. O soco que ele dava no volante do carro, ele poderia ter dado em mim. Poderia. E se você continuasse com ele, sim, poderia acontecer. Sim, poderia. Algo que acontece nos relacionamentos, pessoas assim que têm comportamentos, né, que são abusivo, agressivo. No começo do relacionamento, o que eles querem? Eles querem a mulher, quando ela chega do serviço, ela quer o quê? Alguém para conversar, alguém para ouvir. E aí ela quer contar tudo o que aconteceu no dia dela, quer contar. E aí quando ela encontra alguém que para escutar tudo, por quê? Porque ele tá mapeando a pessoa. Então ele para ouvir ela. E aí ele fica, não, conta do seu dia, conta. E a mulher, com a inocência que ela quer somente desabafar, que a mulher quer conversar, ela vai contando. E nisso, vamos supor, ela pega e começa a contar, então porque o Ricardo lá do meu serviço... Opa! Quem é Ricardo? E esse Ricardo, o que ele faz lá? E aí ele começa a induzir ela, vai induzindo. Eu acho bom você se afastar desse cara. É isso mesmo. Exatamente assim que acontece. Não, eu vou lá te buscar porque eu quero ver quem é esse Ricardo. Esse cara tá dando em cima de você. Esse cara... Não tá! Ele é casado? Isso, entendeu? Então, ele vai deixando a mulher... A confiança. A mulher, ela mesmo ajuda no relacionamento abusivo. Por quê? Porque sem saber. Consciência. No inconsciente, ela não sabe o que ela tá fazendo. Ela tá achando, que bonitinho, ele quer me ouvir. Nem minhas amigas nem me ouvem. Nem minhas amigas não me ouvem, ele me ouve e vai. Tudo na inocência. E aí ela começa a contar os sonhos dela. E ele fala, nossa, meu sonho é esse também. Nossa, meu projeto é esse também. Nós fomos feitos um para o outro. E aí quando ele vê que conseguiu manipular ela, que conseguiu ganhar ela, tudo, aí ele começa a tirar as pessoas, e aí é na onde que começa essa situação. Então, você de casa, tá passando por isso? Vozes que rompem. Toma rumo, mulher, toma rumo, que o amor, ele é liberto, né? O amor verdadeiro, se a gente quer dizer que a gente ama alguém, é Jesus. Jesus, ele morreu na cruz. Mas ele morreu por todos. Morreu por todos. E o ateu, que não acredita, né? E os muçulmanos, que não acreditam em Jesus? E até mesmo os israelitas, que lá ainda tem gente que não acredita em Jesus. É um amor, ele simplesmente foi na cruz e morreu, independente. Se ele fosse morrer só porque quem ama ele, quem gosta dele, seria em vão, mas ele morreu por todos. E o amor é esse. O amor de um para com o outro. Se eu amo minha mãe, eu tenho que entender as escolhas dela, eu tenho que saber as condições dela e a liberdade dela. Se ela quiser falar assim, a partir de hoje você não é mais meu filho, é a escolha dela fazer o quê? Né? Você sabe que eu tô te ouvindo falar e eu tô lembrando de algumas coisas que eu escutava e que eu tenho certeza que mais mulheres também. Quando a gente vive exatamente esse exemplo que você trouxe, porque o exemplo não aconteceu só comigo, é exatamente o mesmo modus operandi, assim, exatamente desse jeito, é a manipulação, quando você está afastado de todo mundo, exatamente a forma como você colocou. Quando o meu relacionamento terminou, esse relacionamento abusivo, eu fiquei muito mal. Eu não tinha consciência que eu tinha vivido um relacionamento abusivo, né? Eu fiquei muito mal. E aí, um amigo dele foi tomar um café comigo uma vez, porque eu tava mal, e aí ele falou, você sabe por que o seu relacionamento não deu certo? E assim, como amigo, eu vou te falar uma coisa pra você que você vai levar pra sua vida. Enquanto você continuar com esse comportamento de protagonista, sendo superior ao seu namorado, nenhum homem vai querer ficar perto de você. Porque o homem tem que se destacar mais do que a mulher, e não a mulher se destacar mais do que ele. Por isso que ele tentava a todo momento colocar você no seu lugar. Agora, veja a situação. Eu estava extremamente fragilizada no momento em que eu estava sofrendo,
Aí o amigo me chama para conversar e ele me deu esse conselho, um homem falando. E você já se sentiu culpada? Por que que eu sou? Lembra que eu falei que eu passei a vida toda sem entender o meu comportamento? Por que que eu tenho esse comportamento? Dentro da minha casa, falam que eu sou respondona demais. Fora da minha casa, eu sou aparecida demais. Por que que eu sou desse jeito? Deus me faz ser uma mulher delicada. Deus me faz ser menos, não destacar tanto. Deus me faz ser um pouco menos protagonista. Eu não quero ser essa pessoa. Eu tô tendo problema dentro da minha casa, tô tendo problema no meu trabalho, tô tendo problema no meu relacionamento. Eu não posso ser essa pessoa que eu sou. Eu tentava me anular o tempo todo. E a partir disso, eu fiz um processo comigo mesma. Falei, tá, ok, então eu preciso baixar o tom da minha voz, eu preciso tentar de todas as formas ser uma mulher mais delicada, se eu quiser ter sucesso em todas as áreas da minha vida. Só que a nossa essência é a nossa essência. A gente não vai conseguir ser desse jeito. E eu sempre pensava, falei, meu Deus, o amor verdadeiro, será que eu não vou ter? Será que eu nunca vou conseguir um relacionamento legal? Porque eu vejo aqui, as mulheres que estão aqui ao meu redor, é tudo mulher que tem um comportamento realmente muito diferente do meu. E eu já percebi que como elas eu não vou conseguir ser. Então não vou ter o sonho de ter uma família, não vou ter... E Deus é maravilhoso, né? Deus colocou na minha vida um cara que, sem brincadeira, hoje, antes de vir pra cá, ele faz isso sempre. Todas as vezes, antes de eu ir trabalhar. Vai brilhar. Vai brilhar, meu amor. Deus te acompanhe. Deus te acompanhe. Vai brilhar. Ele adora. Então, por que eu tô Isso é o amor verdadeiro, né? É isso. Esse é o amor que toda mulher precisa, né? É só a gente ter paciência, não aceitar migalha. Exatamente. A gente veio aqui de um Dia dos Namorados e eu tava fazendo essa reflexão na semana passada, né? Porque eu fiquei muito tempo solteira e eu sempre ficava pensando, Dia dos Namorados é tão ruim pra quem tá solteiro, né? E aí eu escrevi um texto justamente falando sobre isso. Às vezes a gente acha que tem alguma coisa de errado conosco. Eu achava, né? O meu comportamento. Mas não tem nada de errado. É o processo que a gente tem que aprender a usar esse processo de espera para cuidar da gente. Então vai fazer o que você gosta de fazer. Vai aprender a se aceitar. Eu sou uma mulher mais delicadinha. Se aceite como delicadinha. Sim. Porque eu já conheci também um monte de mulher delicada que fala, meu sonho é ser como você, e eu não consigo. Veja, a gente não aceita o jeito que a gente é, a nossa personalidade. Então, use esse momento de espera na certeza de que vai aparecer alguém que vai te aceitar exatamente do jeito que você é. Não vai olhar pra sua cara e vai falar, troca essa roupa aí que não tá legal. Nossa, como você tá linda. Exatamente. É tão legal. Eu gosto de contar isso porque a gente precisa de histórias inspiradoras também. Com certeza. Não é só de relacionamento abusivo que esse mundo vive, né? Tem histórias reais, tem histórias legais, tem histórias de casais que querem construir uma vida legal juntos. E eu tô vivendo isso e assim, mais uma vez eu falo, em algum momento da vida vai aparecer a pessoa certa pra você, sem precisar que você mude, que você se apague, se anule para que o outro possa aparecer. Sim. A mulher pode ser delicada e ser amada, né? Ela pode ter esse jeitinho delicado, mas ser amada. O companheiro dela, ele tem que aceitar ela da maneira que ela é. Porque se ele quis namorar com ela, se ele aceitou ter um relacionamento com ela, ele já conhecia o jeito dela. E por que depois que casa ou que passa um tempo namorando, tem que transformar a pessoa, né? Tem que tirar, igual, né, eu comentei lá, que muitas mulheres estão vivas, mas por dentro elas estão mortas, elas não têm mais vontade, elas não têm mais opinião, né? É o homem que manda na vida dela, é o homem que faz isso, faz aquilo, e elas vão deixando se conduzir. E a vida passa tão rápido, né, dona Solange, pra gente viver fadada ao fracasso. Sim. A gente tem que ter coragem de terminar um relacionamento. Mas eu vou ser vista como uma pessoa fracassada. Não, você vai ser vista como uma pessoa corajosa. Você teve coragem de romper esse relacionamento que não deu certo. Mas a sociedade tem preconceito.
A sociedade tem preconceito, mas a gente vai ser julgada de qualquer jeito. É muito melhor a gente ser julgada, mas ser feliz e estar viva por fora e por dentro também, como a senhora falou, Sim. do que estar morta por dentro. Exatamente. E vivendo um relacionamento só para a sociedade te achar que você é uma mulher de sucesso. E sem contato com os filhos, né? Porque os filhos vão ser criados num ambiente onde há briga, onde não há respeito. Como que o filho vai respeitar alguém se o próprio pai não respeita a mãe, se a mãe não respeita o pai? O filho criado nesse lar, como que vai ser a vida dele? Vai ser uma cópia do que os pais viveram, né? Reprodução, né? Exatamente. Ia comentar aqui. Graças a Deus tem preparado pessoas para estar aqui no podcast com a gente. Que todas as mulheres que passou aqui contam mais ou menos o perfil, né? E bate tudo certinho. É incrível. Parece até que a mesma pessoa. Ela se incorpora e vai... Aquela lá agora. Parece até a mesma pessoa. Mas, graças a Deus, todas que passaram aqui contaram a sua história de vida, contaram o seu sofrimento, e aí conta a sua superação. Deu volta por cima. Deu a volta por cima. Isso é muito legal. E isso é gratificante. Por quê? Porque você vê que pessoas vêm aqui, conta a superação. Aí você vê o semblante da pessoa mudando. Você vê a felicidade da pessoa que ela vive hoje, né? O estado da pessoa que ela está hoje. E muitas das vezes as mulheres assistindo o podcast, acho que em casa, e falam, mas por que eu não consigo sair? Eu acho que é uma camada tão lá embaixo. Cada pessoa tem o seu processo. Eu vou fazer uma analogia. Quando a borboleta é linda, mas para ela se transformar numa borboleta, ela precisa passar no casulo. Ela é uma lagarta e ela passa pelo casulo. A analogia que eu faço o casulo e o tempo de lagarta é o tempo de sofrimento que a gente passou. O tempo que a lagarta fica dentro do casulo é diferente para mim, que é diferente para você, que é diferente para você. Cada pessoa tem o seu processo. Para ela conseguir sair, são inúmeras razões, inúmeros fatores de histórias diferentes. Comigo, vou dar o meu exemplo, eu não tinha uma dependência financeira, mas tem muitas mulheres que têm dependência financeira. Então o buraco é bem mais embaixo. Não existe uma fórmula mágica, uma receita de bolo, porque deu certo para ela, eu vou fazer exatamente como ela fez. Sim. Às vezes a mulher não consegue fazer exatamente como eu fiz, porque tem isso, tem a dependência financeira. Eu acho que o primeiro passo é ter clareza, ter consciência, tá? Entendi que eu estou vivendo um relacionamento abusivo. Ok. Eu dependo financeiramente dele hoje? Dependo. Eu vou fazer um planejamento estratégico, profissional mesmo, como se você estivesse tratando a sua vida pessoal como se ela fosse a sua vida profissional. Eu vou fazer um planejamento estratégico para que eu consiga minimamente me manter financeiramente quando esse relacionamento acabar. E aos poucos você vai fazendo esse planejamento. Primeira etapa, check. Nossa, mas não deu certo agora na segunda etapa. Não se culpa. Tenha um pouco mais de paciência. Agora, o que não dá para ficar esperando primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa, é se ocorrer briga dentro de casa. Agressão física. Porque se ocorreu a primeira agressão física, não espere pela segunda. Aí não tem essa de planejamento. É direto para a polícia fazer um boletim de ocorrência e dar o fora dali. Mas eu não tenho condição financeira. A gente tem o poder público que vai nos ajudar para isso. É verdade. É igual, na semana passada a Marina esteve aqui com a gente, né? E ela está falando que tem o CRAS, né? A Casa das Mulheres, que a mulher está sofrendo agressão, se ela não tem para onde ir, que recolhe a mulher lá, a criança, né, o filho, e também, dependendo do caso, também a polícia tira o homem para a mulher ficar. Sim. Quando há agressão, sai, porque com certeza... Deixa eu só fazer um comentário aqui que a Débora Lopes falou, né, eu acho que ela estava se referindo ao que você estava falando, né, sobre mudar. Ela falou, eu já fiz essa oração, tentando me anular para caber no mundo dos outros. Deus usou a cantora Fabiana Anastácio para falar comigo, que ele que me fez assim. Então, a gente não tem que tentar mudar, né? Graziela, para agradar as pessoas. Você está falando de fazer um checklist, né, da pessoa.
Então quer dizer que muitas das vezes as mulheres estão fazendo um checklist errado. Assim, elas fazem um checklist tentando mudar ele. Ah, isso acontece muito. Né? Nossa, isso acontece muito. Por quê? Culturalmente também, a cultura ferra com a nossa vida, né? Culturalmente também, a mulher foi feita para quê? Para ser a edificadora do lar, não é? Ah, mas se você... Vamos falar vamos entrar no âmbito religioso. Se o seu lar tá disfuncional, é culpa de você que não dobrou o joelho suficiente. Não é assim que acontece? Sim. Quantas e quantas mulheres, não foi uma, nem duas, nem três, mas por que você tá nesse relacionamento ainda? Ai, meu pastor falou que é falta de oração. Meu Deus, que falta de oração? Prende seu pastor também. E aí, nessa de querer ser a salvadora, você vai tentando mudar a pessoa que tá do seu lado. Você vai mudar? Não. Não muda. Não vai mudar. Eu falo, você pode jejuar, pode orar, pode... Não vai mudar porque a pessoa tem que querer mudar. Né? E aí a senhora tocou num ponto muito importante. Eu acredito na mudança das pessoas, eu acredito na evolução das pessoas. Mas ela tem que querer. Ela tem que querer, sim. E também a gente não pode ficar esperando ela querer, né? Igual eu falo aqui, que, mas você vai mudar? Então tá bom. Então a gente vai se separar, você muda, aí depois que você mudar, aí a gente volta a conversar. Se eu estiver disponível ainda, aí a gente volta a conversar. Mas não espera a pessoa mudar. Igual o David falou, as mulheres hoje, sem querer julgar as mulheres, porque eu sei que não é fácil sair desse tipo de relacionamento. Não julgo, não estou julgando. Mas as mulheres hoje ficam naquela expectativa esperando o homem mudar. E não muda, gente. Ele não vai mudar. Porque se ele tem homem que já tratou a ex desse jeito, ele está te tratando desse jeito, amanhã ou depois, se ele arrumar outra mulher, ele vai tratar mal também. Você sabe que esses dias eu estava ouvindo uma... Eu queria só te interromper um minutinho, mãe. Que agora chegou o momento da gente falar da Thalita. Thalita, hein? A Thalita é nossa Olá, patrocinadora. Tudo bem? Eu sou a Thalita, do estúdio Thalita Lima. Venho aqui convidar você para dar um pulinho aqui no meu perfil, conhecer o meu trabalho e quem sabe marcar um horário aí para você fazer o seu cabelo, se sentir ainda mais poderosa e maravilhosa, que é o que toda mulher merece sentir, né? Então, peço que você dê uma olhadinha no meu perfil e venha conhecer o meu trabalho. Um beijo! Eu queria aproveitar, falando da Thalita. Thalita, nossa, nos ajuda demais aqui no programa. E eu queria que minha mãe falasse também, né, mãe, dos panfletos que a gente vai fazer. Então, gente, a gente está com o intuito aqui que a gente vai fazer, comentando com você, a gente vai fazer 1000 panfletos do podcast e a gente vai sair para entregar esses folhetos. Mas a gente vai precisar assim, de um lado a gente vai colocar os Vozes que Rompem, né, falando do podcast. E do outro lado, a gente está procurando patrocinador para a gente colocar o logo, né, e o logo... a marca da pessoa atrás, né, os apoiadores. Quem quiser nos apoiar, aí entre em contato com a minha mãe, ela vai estar colocando o logo de vocês atrás. Instagram, a sua rede social, né, fazer a propaganda da pessoa. E vamos estar divulgando Vozes que Rompem, que eu até achei engraçado. Esses dias eu estava conversando com a minha mãe, e aí ela falou assim, nossa, eu achei que todo mundo já sabia que existiu Vozes que Rompem. Tem gente que não conhece. Eu falei, mãe, Vozes que Rompem? Eu acho que não, mãe. Eu, na minha cabeça, a Limeira toda já está sabendo que existe Vozes que Rompem. Eu falei, não é tão fácil assim para todo mundo despertar, né? Então é a mesma coisa que a sua marca. Nem todo mundo conhece a sua marca, né? Então a gente vai estar colocando a sua marca atrás do folheto, a gente vai entregar para você 1000 folhetos
e por um valor bem pouquinho, porque como a gente falou, esse Vozes que Rompem, nosso intuito não é ganhar dinheiro, não, misericórdia, mas o nosso intuito é levar para o Brasil afora, né? E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que fazer o tráfego pago, né? Vocês sabem que tem os gastos, né? Então, por isso que a gente está querendo patrocinador, né? Querendo ou precisando de patrocinadores para a gente poder, né? Além da gente falar aqui no podcast também, mas colocar no folheto. A gente vai sair aí para rua entregando folheto. E eu poder falar para minha mãe, pronto, mãe, agora a Limeira inteira conhece o Vozes que Rompem. É Vamos voltar, então, verdade. Não, mas é verdade. Você sabe que até no meu serviço, eu andei conversando com umas pessoas e eles falam, mas o que é? Aí eu mando o link para mim. Eu falei, não, tá. Aí eu mandei. Inclusive tem uma pessoa que falou que vai vir aqui. Disse que ia assistir hoje, está assistindo um homem. Olha, que bom! Ele disse que ia assistir hoje, com certeza ele está assistindo. E ele também, a gente vai trazer ele aqui para dar um alerta para os homens aí. Então, mas aí eu estava falando naquela hora, né, sobre narcisista, né? Que esses dias eu estava assistindo uma reportagem e estava falando que os narcisistas, eles não gostam de mulher. Eles tratam a mulher porque eles não gostam de mulher. Não que eles são gay, mas é assim, porque desde pequeno eles aprendem que mulher quer mandar, que mulher é isso, que mulher é aquilo, que mulher é empoderada e tal, e eles vão pegando uma implicância com a mulher. E você falou que dos homens, que eles acham que ele tem que ser superior à mulher. E hoje em dia isso está mudando, né? As mulheres não estão mais aceitando. Então o que eles fazem? Aí eles ficam com raiva da mulher. Então ele quer ver a mulher sofrer, ele quer ver a mulher triste, ele quer sempre estar acima da mulher. É na onde ele acaba fazendo a companheira dele sofrer. E se você for pensar bem, isso daí é verdade. E é tão importante a gente ter dimensão disso tudo, porque são termos que a gente está tendo consciência agora. Quando que a gente ouvia falar de homem narcisista, né, de pessoas narcisistas? Sim. Eu não sou psicóloga, mas até nas novelas, hoje em dia, a gente tem ouvido, né, as pessoas trazerem esse tema à toa para poder justamente nos despertar e fazer com que a gente fique em alerta. Olha, ele está demonstrando, tem aqui uns elementos nele, que está aqui do meu lado, que tem a ver com narcisismo, né? Como é que eu faço para lidar com isso? Mas a gente tem que estar atento aos sinais o tempo todo, né, dona Solange? Exatamente. Mesmo porque o narcisista não é só o companheiro. Existe mãe narcisista, existe pai, existe irmão, né? Então, é o ser humano. Então, a gente tem que ficar atento, tem que... mas é uma coisa muito interessante que o Dei falou, gente, a gente não pode querer mudar as pessoas, não pode. Quem tem que mudar é a gente tem que mudar as nossas atitudes. Não adianta você querer mudar a pessoa, você não vai conseguir, porque nem Deus, nem o Espírito Santo, ele não muda, ele não entra, ele não é invasivo, né? O inimigo, sim, ele entra na vida da pessoa e faz as desgraças que ele tem que fazer. Agora, o Espírito Santo, não, ele não entra, ele só entra mesmo se a pessoa der lugar. Então, se o Espírito Santo não entra, como que eu vou entrar no coração? Não entra. Não entra, não consegue. Você não vai conseguir. E aí a mulher se sente tão fracassada, né? Sim, sim. Ai, mas eu não consegui mudar ele. É tão maluco. Ai, você viu? Fulano precisa de uma mulher para sair das drogas. Ai, fulano precisa de uma mulher para mudar o comportamento dele. Ele não precisa de uma mulher. Exatamente. Ele precisa querer. E a mulher não tem que ficar levando isso. Não. Nossa, quantas vezes a gente ouve, né? Igual você falou de pastor, né? Você fala, irmã, mas você vai destruir sua família, irmã, você vai separar, você vai destruir sua família. Mas sua família já está destruída, irmã. Você não vai destruir nada, não. Ele já destruiu, né? A gente precisa aprender a parar de pegar a culpa pra gente. Né? Porque a gente pega muita culpa. Até mesmo no que aconteceu com a Ingrid, eu não quis passar por psicólogo, fazer terapia. Eu falei, eu não vou fazer, também não quis tomar remédio. Eu falei assim, não, quem vai abrir a minha mente, quem sabe, vai ser Deus. Então, eu não quis fazer e tal. Mas muitas vezes eu me senti culpada pelo que aconteceu com ela, né? Só que, às vezes, eu falo assim, mas quando eu me sinto culpada,
Aí veio na minha mente. Eu deveria ter falado isso pra ela. Aí eu lembro, mas eu falei. Sabe? Mas eu deveria ter feito coisa. Aí veio na minha mente, mas eu fiz. Então, sabe, tudo que eu penso que eu poderia ter feito, parece não, eu acho que é o Espírito Santo mesmo que coloca no meu coração, mas você fez. Lembra aquele dia que você falou isso? Lembra aquele dia que você fez isso? Então, sabe, é esse o pensamento que a gente tem que ter, né? Quando vinha aquele sentimento de culpa, você pensar, não, mas espera aí, mas eu fiz tal coisa, mas eu falei tal coisa, mas não fui eu que fiz, porque eles têm mania de querer julgar a culpa em você, né? E a gente mesmo se culpa. E a gente tem que aprender a tirar essa culpa da gente. Mas é sempre assim, dona Solange. O relacionamento não deu certo. O que você fez? O cara te traiu. O que você fez pra ele te trair? Não é? Uhum. Como se a culpa fosse nossa mesmo. Sim. E igual que eles falam, eu procurei outro lá fora porque eu não tinha mulher em casa, né? Mas por que ele não tinha mulher em casa? Eu tava até vendo um vídeo, a mulher falando que às vezes o homem ele chega ao ponto de trair a mulher, ele trai a mulher e ainda joga a culpa na mulher ainda. Sim. Então, tipo assim, e ele acredita que ainda é culpa dela. E ela ainda se sente culpada. E ela pega aquela culpa dela. Olha como que é a mente do ser humano. Lembra o relacionamento abusivo que eu falei? Sim. Que terminou e eu estava fragilizada? Terminou com uma traição. E a culpa foi minha. Exatamente. Percebe que a história é a mesma? É incrível, né? A história é tem a uma mesma. cartilha. Ele deve ter uma cartilha. É incrível mesmo, mas a gente só consegue perceber que esse repetimento, repetimento nem existe essa palavra, essa repetição de comportamento quando a gente tem consciência de como é um relacionamento abusivo. Sim. E aí você fala, você acabou de dizer, todas as mulheres, 100% das mulheres que sentaram aqui contaram a mesma história. Parece que estava falando da mesma pessoa. Ou seja, é a mesma história, só muda de endereço. E isso aconteceu exatamente da forma como você está falando. Houve uma traição, a culpa foi minha, e eu achei que a culpa fosse mesmo. Onde que eu errei? Por que eu tenho esse comportamento? Por que eu quis apagar ele? Por que eu sou tão exibida? Por que eu sou tão protagonista? Talvez se eu fosse delicada, isso não teria acontecido. E carrega culpa. Durante muito tempo eu carreguei culpa e tentei mudar o meu jeito de ser. Graças a Deus eu não consegui. Não conseguiu. Graças a Deus. A gente precisa de uma Graziella aqui, né, pra dar força para essas mulheradas que estão assistindo o programa. E eu vejo assim, muitas das pessoas que tá assistindo nesse momento, e às vezes acaba pensando, ela tá lá porque é fácil. Hoje é fácil ela falar, mas ela não tá na minha pele. Então, tipo assim, tá vendo que é o mesmo perfil? Tá vendo que é o mesmo processo, que se você sair, você vai ser uma mulher bem-sucedida na vida, você vai mudar a história. Vai sentar aqui com nós de frente, com nós pra contar o processo. Porque muitas das vezes a mulher fala, você fala isso porque você nunca passou. Você fala isso porque não é você que tá lá em casa com meus filhos pequenos, sem trabalho, sem ninguém apoiando, totalmente dependente do marido. Você não tá nessa situação, por isso que você fala que é mais fácil. Então, a gente tá aqui mostrando pra você que é o mesmo perfil, é a mesma história. Então, minha filha, pode sair do relacionamento abusivo, pode mudar a sua história, aumenta a sua autoestima, que você não vai morrer, você vai ser uma mulher extraordinária. Exatamente. Né? Você sabe que esse processo faz a gente entender exatamente isso que você falou. Vai cuidar da sua autoestima. Porque quando a gente cuida da nossa autoestima, a gente não aceita qualquer pessoa do nosso lado. Quando a gente tem entendimento disso tudo, porque por mais que passar por um relacionamento abusivo seja horrível, hoje, tô falando de mim, tá? Tô falando de mim. Hoje eu sou grata pelo que eu passei. Porque eu tenho entendimento de que eu precisava passar por tudo aquilo para poder fazer o que eu faço hoje. Com conhecimento de causa. Eu fui a mulher empoderada. Porque, veja, se eu, que já tenho essa personalidade e um certo entendimento, cair na manipulação de um abusador, outras mulheres que são mais delicadinhas, que era o que eu queria ser a vida toda,
cairão com muito mais facilidade. Hoje eu compreendo que foi providencial eu ter passado por isso. E compreendo também que o fato de eu ter passado por isso fez com que eu entendesse o que eu não queria do meu lado. Eu posso não ter um relacionamento, mas ter um relacionamento abusivo só para mostrar para a sociedade que eu estou comprometida, que eu tenho alguém do meu lado, que eu estou numa relação, não, isso eu não quero. Eu não quero mais. Mas por que eu consegui ter esse comportamento? Porque eu fui cuidar da minha autoestima. Eu fui cuidar de mim. Você se ama, você se valoriza. Muito. Hoje, dona Solange, hoje eu entendo do meu comportamento, hoje eu me aceito, eu aprendi a me aceitar, porque durante muito tempo, como eu disse, eu tentei me anular, eu tentei ser do jeito que eu não ia conseguir ser nunca. Hoje, mas foi um processo, não é fácil. Não tem receita de bolo. Não nasci, dormi, daí no outro dia acordei, ai, que linda sou, ai, olho no espelho e gosto de mim. Não, é um processo. A mulher, parece que a gente está falando mal, né? O tempo todo e se colocando num papel de vítima. Não é que a nossa sociedade faz isso com a gente o tempo todo. É muito difícil você encontrar uma mulher que nasceu empoderada. É muito difícil. Todas têm uma história atrás, né? Essa semana, a gente foi na FAO de novo, com a Isabeli, a vereadora, para falar sobre visibilidade trans. E aí uma menina falou assim, eu vejo você, Isabeli, tão empoderada, em que momento... Gente, desculpa. Fica tranquila. Ela tá com tosse, gente. Eu tô com tosse. Normal, tá? Ela falou assim, eu vejo você, Isabeli, tão empoderada, em que momento que você se sente frágil ou isso não existe na sua vida? A Isabeli riu, né? E aí eu falei pra ela o que eu quero repetir aqui. Nesse movimento da gente querer ter voz, da gente querer conquistar os nossos direitos, da gente falar tanto em empoderamento feminino, eu acho que a gente se perdeu um pouco no sentido de a mulher é tão empoderada que ela não pode demonstrar fragilidade. A gente demonstra fragilidade, a gente precisa demonstrar fragilidade. Sim, com certeza. Não é problema, não é demérito nenhum e não é fraqueza nenhuma ter um dia que eu, por mais empoderada que seja, vou ter um dia que não vou estar legal. E tá tudo bem a gente ser assim. O que a gente não pode deixar é que esse sentimento e esse comportamento se torne sempre presente na nossa vida. Por quê? Porque aí a gente vai estar aberto a aceitar migalhas, aceitar qualquer pessoa do nosso lado. Se a gente não se gosta, a gente vai atrair para perto da gente quem não vai nos tratar da forma como a gente merece e vai aceitar, vai consentir e vai se calar. E acaba caindo numa depressão. Exato. Até assim, você disse que vai ter momentos que você vai se sentir para baixo, que você vai se sentir... isso é bom. É humano. Por quê? Porque você vai se autoanalisar, vai fazer um momento de você auto se analisar e vai fazer você evoluir. Né? Agora, se você sempre achar que você sempre tá lá em cima, o que pode gerar no coração? A soberba. Arrogância. E aí você vai achar que você não precisa aprender mais nada, que você é a dona da verdade, a dona da razão. Não. E isso também não é legal, né? Não tem porquê. Não tem porquê, não faz sentido. Mas por que eu quis falar isso? Porque a gente veio desse movimento de empoderar. Daí quando vem essa menina da FAO e fala, mas eu me sinto tão mal porque eu não sou assim sempre. Nem a gente. A gente é um processo, a gente é construção. E todo momento a gente... Não tem aqui a máxima da Bíblia que fala orai e vigiai? Sim. É ali o tempo todo a gente tem que ficar se vigiando. E a mulher, eu acho que a mulher tem que buscar essa fortaleza. A mulher tem que buscar ser forte. Não pode ficar, hoje eu não tô bem e tal. Tá, tem dia que sim, mas não pode ter continuidade isso. Porque tem que levantar a cabeça para conquistar o respeito. Porque eu acho que se a mulher ficar de cabeça baixa e tal, as pessoas pintam e bordam em cima da pessoa. A gente tá aqui no podcast agora, tá conversando tudo, pelo que a gente passou, né?
tipo assim, quem vê minha mãe assim aqui, conversando aqui, acha que, tipo assim, pô, é claro que ela não gostava da filha dela. A minha vida começou depois da... É claro que ela não gostava da filha dela, porque olha que mulher empoderada que tá ali. Ela não sofre. Só Deus sabe. Mas só Deus sabe o que ela passa no íntimo dela com Deus. E a saudade, né? Eu mesmo tenho dia que, nossa, eu tô bem, mas o coração tá com saudade da minha irmã. Mas a gente vai se enterrar, parar a vida? Não. A gente fez o quê? Vamos usar isso que aconteceu com a Ingrid para que venha gerar frutos, para que outras mulheres venham despertar e outras mães não venham ficar chorando, se lamentando, outros irmãos venham ficar chorando, se lamentando por uma perca. Então, esse alerta que a gente está aqui... porque né? é o que eu falo, né? Eu tinha duas escolhas. Quando aconteceu o que aconteceu com a Ingrid, eu parei e pensei, eu tinha duas escolhas. Ou eu mergulhava no mundo de tristeza, ficava lá no meu quarto chorando, né, sentindo saudade, que tem hora que até dá vontade de fazer isso, ou eu levantava a cabeça e ia à luta, né? Mas a partir do momento que eu falei que a morte da minha filha não ia ser em vão, foi aí que eu recebi a resposta. Não, você não vai parar, não, porque é o que eu falo, se Deus permitiu, se Deus, né, porque foi permissão de Deus, né, eu tenho testemunho para contar para vocês, mas eu ainda não estou preparada para isso. Mas é uma coisa assim que eu tenho em mente, né? Eu falei isso para a mãe da pessoa, que se Deus permitiu, então é porque Deus tinha algo através disso. Porque para ele era fácil ele evitar, né? Ele já evitou coisas piores. Você vê cada coisa que acontece, Deus vai lá, né? E evita. E a senhora, dona Solange, tem uma coisa que eu sempre falo, e que bom que eu estou tendo a oportunidade de falar isso para a senhora. A senhora representa a figura de mãe. Uma coisa sou eu falar, usar o microfone, usar as minhas redes sociais. Outra coisa é a Marina, que veio a semana passada falar. Cada um tem um perfil. Nós somos as meninas, né? A senhora tem o perfil de mãe. Quando a gente foi lá na FAO, em que momento que as meninas entenderam a importância do tema que a gente estava levando? Quando a senhora abriu a sua boca. Porque elas viram na senhora o sofrimento que a mãe delas poderia ter. Sim. Então, a sua voz vai fazer com que muitas filhas saiam de relacionamentos porque a senhora que está aqui mostrando o quanto que a mãe delas sofreriam. Sim. Ao mesmo tempo, tem uma outra parcela da população que eu nunca vou conseguir atingir, que é a irmã da igreja, que a senhora acabou de falar. Irmã, seu casamento já acabou. Não foi isso que a senhora acabou de falar? Sim. Se eu falo, irmã, seu casamento já acabou, ela vai desligar aqui na minha cara. Cada pessoa, cada um de nós, atinge aquela pessoa que está na nossa bolha, o outro, quem está próximo da gente. Eu não vou conseguir atingir quem a senhora atinge. Eu não vou conseguir atingir quem ele. Por isso que eu falo dos homens, a importância dos homens estar do nosso lado. Mas Deus tem um propósito muito maior. Então ele usa a minha voz, ele usa a voz da senhora, usa a sua voz, coloca todo mundo junto para a gente poder fazer isso que você trouxe. Conseguir chegar no maior número de mulheres para, quem sabe, um dia a gente mudar essa estatística de ser o 5º país do mundo que mais mata mulher. Com certeza, é verdade. Principalmente aqui em Limeira, né? Eu penso, igual eu falo, né? O David é sonhador, né? Ele é sonhador, ele quer mudar o mundo, o Brasil maior. Eu confesso para vocês, é lógico a gente que eu ficaria muito feliz se isso acontecesse. Mas, para mim, aqui em Limeira, se amanhã ou depois, sabe, falar que não, Limeira está sendo um exemplo de cidade contra feminicídio. Nossa, eu já ficaria muito feliz, porque eu sei que Limeira é uma das cidades, né, que mais acontece isso. E é incrível, Grazi, mas é incrível, porque eu fui num evento da Alexandra Dalfré, sábado retrasado. Gente, mas foi incrível. Um pouquinho que eu cheguei lá, um pouquinho que eu consegui conversar com as mulheres, porque depois teve uma palestra, já veio mulheres falar para mim.
que passava por relacionamento abusivo. Percebe como a sua voz é Sabe? importante? É incrível. E a mulheres, sabe? Porque não, é todas as classes, né? Então eram mulheres assim, sabe? Bem arrumada, dona de loja. Pouquinho que eu conversei, elas falavam que só. Inclusive a Fátima, né? Que ela é instrutora de Krav Maga. Krav Maga. A semana passada ela esteve aqui também com a gente. Ela também falou. Então, o que tem, às vezes você pensa que não, você fala assim, eu não estou passando por isso, mas às vezes sua vizinha passa, sua vizinha está passando, só que mais diferente da sua casa, sua patroa, sabe, é incrível o que tem de mulher que passa por isso. E eu costumo falar que está na Bíblia, não tem como fugir da Bíblia, né? Que Deus ele não dá um fardo maior que você pode carregar. Então, se a gente está aqui hoje, é o propósito de Deus. É a mão de Deus. Porque eu tenho certeza que se não tivesse acontecido isso na minha família, dentro da minha casa, eu não estaria aqui hoje. Não. Infelizmente, infelizmente a gente deveria já, né, se posicionar em querer ajudar o próximo em tantas áreas, né? Mas infelizmente a gente acaba com tanto correria do dia a dia, a gente nem ouvia falar de feminicídio, de briga e tal. Às vezes pra gente era uma coisa a gente normal. Ouvia falar, mas uma coisa cultural que já vem acontecendo, né? Mas quando acontece dentro da casa da gente, aí eu falei, não, peraí. Vamos dar um jeito de mudar isso. Vamos dar um jeito. Se a gente... Eu acredito que a gente consegue mudar. Eu acredito que se a gente não conseguir mudar essa geração que está agora, a gente vai conseguir mudar a geração que está vindo. Exatamente. Eu falo isso, né? Eu falo isso pro meu irmão. Eu tenho um menino, que é meu enteado, mas eu tenho uma sobrinha. E eu falo, eu sei que talvez eu não vá conseguir acompanhar, não vou estar viva para ver a mudança. Mas eu sei tudo que eu estou fazendo para que a minha sobrinha não passe por isso. Sim. Eu tenho dimensão plena disso. Você tem filhos? 2 e um. Olha o que você está fazendo para que a sua filha não passe por isso. É importante a gente ter esse tipo E o meu menino não faça com outras mulheres. Exato! E eu tenho isso também na minha cabeça. Não foi à toa que um menino veio para mim. Porque eu tenho a responsabilidade e a obrigação de educar o meu filho para ser um homem decente. Por isso que é importante a gente falar para as mulheres, sim, é maravilhoso, a gente está aqui para isso. Mas a gente precisa falar para os homens também. Porque só a mulher ter a coragem, romper o silêncio e sair de um relacionamento, só isso não vai mudar, não vai gerar a mudança que a gente sonha. A gente precisa de mudança de comportamento dos homens também. Exatamente. Até porque se a gente, vamos colocar assim, no mundo perfeito, a gente consegue mudar a mente de todas as mulheres. Mas a evolução dos homens está agressiva, o que vai mudar? Né? E as mulheres falam, tá, beleza, vou lá no seu podcast agora. Aí, você mudou minha mente. E agora? Tô solteiro, porque todos os homens tá agressivos, né? Então eu acho que a gente tem que mudar a cultura dos homens, tirar esse pensamento machista, saber que hoje as mulheres já têm o espaço dela, isso aí é garantido na sociedade, né? Que elas... Eu preciso entender isso, né? Eu falo em casa, Amor, você não quer só você trabalhar, eu fico em casa aqui de boa, cuidando da casa. Porque é igualdade. É igualdade. Se ela pudesse trabalhar e eu ficar em casa de boa, tranquilo, nossa, seria perfeito, né? Ela fala, não, você que vai trabalhar e eu vou ficar em casa. Então, se a gente conseguir tirar esse pensamento machista do homem e a mulher alcançar cada vez mais a autoestima dela, melhorar o espaço dela, a gente consegue mudar pelo menos essa geração. Acho que dá para mudar. Mas eu acho assim que os homens, eles precisam, esses homens que são agressivos, que não conseguem ter controle, porque às vezes, né, o homem não tem controle. Às vezes ele nem quer fazer tal coisa, mas ele não tem controle, ele acaba fazendo. Então esses homens, como que eles vão mudar? Procurar ajuda. Sem dúvida. Né, Graça? Tem tratamento, procura um tratamento, procura ajuda. Você não precisa nem falar para sua mulher o que você vai fazer. Né? Vai lá, faz escondido dela mesmo. Aí sim ela vai olhar para, nossa, meu marido está mudando, né? E você pode salvar seu casamento.
Ainda há tempo ainda, antes da mulher desistir. E hoje né? hoje também tem a rede social, né? Se o homem entrar no YouTube, ele não quer ir lá numa pessoa física, no psicólogo, mas ele tá sentindo que ele precisa de uma melhoria, entra no YouTube, pesquisa vídeo, né? Sobre palestras, sobre coisas. Eu tenho certeza que no YouTube ele vai achar muitas informações que vai acabar ajudando ele a melhorar, né? Você até falou que tem oratória, né? Tá vendo? Procura um oratório, procura alguma coisa para melhorar a vida. Você sabe que essa coisa de ser cultural é tão triste, né? Tem um documentário que chama O Silêncio dos Homens. Assistam esse documentário. Os homens, eles foram educados para serem os machões. Então, o homem que não se enquadra, ele é visto como boiolinha, né? Bem entre aspas, porque é muito feio falar essa palavra. O número de suicídios que acontece no Brasil, o maior número de suicídios acontece por homens. Por quê? Porque os homens, eles não foram educados para lidar com as emoções deles. Então, quando acontece alguma coisa que não está de acordo com o que ele gostaria, quando ele se frustra, a mulher faz o quê? A mulher chora. O homem pode chorar? O homem que é homem não chora. Ele não foi educado desse jeito. Então, nesse contexto todo, a gente não tem vilão. A gente também tem uma vítima de uma sociedade patriarcal. Sim. O homem também é vítima do machismo. Ter a responsabilidade de ser ali, o macho alfa, o provedor. Não, é tudo dividido, cara. Você é meu parceiro. Eu te ajudo, você me ajuda. É uma via de mão dupla. Não precisa ficar mais pesado. É uma balança equilibrada. Tem que ser tudo equilibrado. Não vai pesar para você. Hoje eu tô 50% e você tá 40%. Amanhã a gente vai inverter. E assim a gente vai equilibrando a nossa relação. Só que como ele foi educado a não demonstrar sentimento, ele não sabe lidar com essa frustração. E aí, o que ele faz? Ele bate. O que ele faz? Ele revida. Ele é reativo. Então, a primeira coisa é ter consciência de que, opa, meu pai me educou desse jeito, meu pai foi um filho da P. Não, ele não foi o filho da P. Ele só reproduziu o que o pai dele fez com ele. Só que se você tomou consciência, por que você não quebra esse ciclo? Quebra esse ciclo, cara. Fala com o seu filho, com a sua filha, demonstre sentimento, mas é difícil. É difícil, procura uma ajuda. Procura a ajuda de um pastor, de um padre, de um psicólogo. Procura ajuda, é possível. Mas precisa ter consciência e querer mudar. Mais uma vez eu falo da nossa responsabilidade quanto pais, né, de meninos. A gente precisa validar o sentimento dos meninos. Para que quando eles crescerem, eles não se tornarem esses homens machistas que a gente está acostumado a ver agora. Esse documentário que eu falei para vocês, O Silêncio dos Homens, ele fala justamente disso. Vou dar um pequeno spoiler aqui só para atiçar a curiosidade. Ele traz depoimentos de homens de várias partes do país, porque no norte e nordeste, por exemplo, tem uma cultura que se o homem for traído, ele precisa lavar a honra dele. Como ele faz? Ele mata. É cultural. Então ele foi ensinado a ser desse jeito. A iniciação sexual do homem é feita, em algumas partes do país, é feito com um animal. E para eles está tudo bem. Percebe como a cultura ela é triste, tensa? E esse documentário ele traz, então, esses depoimentos diversos de homens e do quanto os homens foram ensinados a ficarem quietos para não saberem... E aí, consequência disso, é não saber lidar com a frustração. O Silêncio dos Homens, assistam. Vai abrir a nossa mente. A minha mente abriu por completo, porque como eu vim daquele movimento de que achava que feminista era louca, entendi que feminismo é um movimento que todo mundo precisa levantar a bandeira e falar, uou, quero muito isso. Esse momento eu comecei a ter uma certa revolta. Poxa, por que o cara faz isso? Quando eu assisto esse documentário, ele foi um divisor de águas na minha vida. Eu entendi, não. Ele também é tão vítima quanto nós mulheres. Sim. E não tô passando pano para homem, não é isso. É só mostrar que esse sistema patriarcal no qual nós estamos inseridos, ele é essa coisa horrorosa que prejudica a mulher,
prejudica o homem e causa morte. Sim, com certeza. É isso aí mesmo, que eles não têm controle, né? Já está quase acabando nosso podcast, Meu Deus você do céu. acredita? E eu quero ler aqui os recadinhos aqui, ó, que a gente tem bastante recadinho aqui da Viviane Paroli, Dona Solange, gratidão por este programa. Viviane Paroli, ouvir a Gra é uma aula, né? Com certeza, Viviane, nós estamos amando. A Stephanie, que sempre está aqui com a gente, né, Stephanie? Boa noite. Minha irmã Rosângela, hoje não tem bolo, Rosa. O Alessandro, meu primo, a Marlene, a mãe da minha nora, Rebeca, boa noite, meu amor. Débora Lopes, que comentou lá que ela já pediu para Deus mudar ela, mas Deus fez ela assim, e olha que Deus fez ela bem diferente mesmo, né? É uma benção, Débora Lopes. Nossa, era para ela estar aqui com a gente, mas não deu para ela. A Stephanie, o amor que toda mulher merece ter é aquele a valoriza, que respeita a sua individualidade, um amor que tenha confiança, cumplicidade, carinho e faz se sentir amada. É isso aí mesmo, Stephanie, falou tudo. Alessandra Mello, que convidada maravilhosa, Sol, Graça nos representa muito. Realmente, Alessandra. E a Rose, é minha irmã. É isso aí, gente. Continua nos assistindo toda sexta-feira. Eu quero mandar um abraço para as minhas amigas do Coletivo Roda da Saia, a Viviana Paroli, que mandou mensagem aqui. E para a Lê, é a Lê do Grupo Mercúrio, não é, Alessandra Mello? É, Alessandra mesmo. Ela era chefe da Ingrid. É, uma querida. Isso, e muito querida mesmo. Nossa, ela me falou palavras maravilhosas, palavras que depois do que aconteceu com a Ingrid, que está aqui na minha mente, que eu vou levar para o resto da minha vida. Palavras maravilhosas, uma grande amiga. Dona Solange, sabe que a senhora falou de palavras, né? Quando a gente tem essa ferramenta aqui na nossa frente, que é uma ferramenta muito poderosa, chamada microfone, e a rede social também, né? A gente coloca a cara na rede social. Eu penso que é uma missão que a gente tem. Quando a senhora falou, eu fui nesse evento da Alexandra Dalfré, veio uma mulher falar comigo, né, e se abrir, desabafar. É impressionante como desconhecidos se aproximam da gente porque sabe que a gente vai acolher e não vai julgar. Sim. No começo do nosso bate-papo, você falou assim, tem tantas mulheres que passam por isso e ficam caladas. Por que elas não falam? Porque tem medo do julgamento. Mas quando a gente se coloca na posição de acolhimento, ela pode até não falar com a vizinha dela, com a irmã dela, com o marido dela, mas ela vai em algum momento chegar até nós, seja pela rede social ou em algum evento presencial, como o que tem acontecido com a senhora aos montes, né? Eu deixava na minha rede social Graziela Félix feminista, e eu sabia que eu ia pagar um preço muito alto, por isso paguei. Mas também foi o período em que mais pessoas chegavam até mim para relatar os relacionamentos abusivos que elas sofriam. Teve uma vez que uma colega estava passando por isso e ela não queria falar de jeito nenhum, ela não falava para ninguém. E aí ela falou, eu não sei nem como que eu vou te contar isso, mas enfim, aconteceu uma coisa. Eu falei, vamos agora fazer um boletim de ocorrência. Não posso, todo mundo me conhece aqui na cidade. Eu falei, então eu tô passando na sua casa, a gente vai para Piracicaba registrar um boletim de ocorrência lá. E assim foi feito. Então, isso daqui é uma ferramenta para a gente divulgar, para romper as vozes, romper os silêncios, mas também é uma ferramenta de acolhimento. Sim, porque as pessoas que chegam até nós, elas sabem que elas vão ser acolhidas sem julgamento. Sim. A gente não vai olhar para uma mulher e falar, o que você fez? O que você fez para ele que você apanhou? Não é? Com certeza, jamais, porque a gente está aqui mesmo para acolher, né? Porque uma coisa que a gente sempre fala, mulheres que passam por esse tipo de relação, elas não são culpadas, não, né? Elas não têm culpa e é isso que elas precisam e nem fracassadas. Entender, e nem fracassadas, porque isso aí é o homem que tem que, né, que tem que procurar mudar. E os homens procurar ajuda para transformar. Ou se não tá dando certo, separa, né, Gra? Mas só que também o que a gente sempre fala, né? Assisti o programa, vou lá arrumar minha mala e vou embora. Não faça isso. Tem que ter um planejamento estratégico. Exatamente, tem que fazer esse planejamento,
primeiro, você não trabalha, dá um jeito de começar a trabalhar. Ah, mas meu marido não deixa. Então, você vai ter que fazer a cabeça dele para você trabalhar, porque, né, mas se já está tendo agressão, aí eu falo para se separar. Separa, procura ajuda primeiro e se separa, porque mulher nenhuma tem que ficar apanhando. Não é isso que Deus quer para a vida da gente, né? Então... A igreja, muitas das vezes, tem umas crenças, né, que a gente estava ali dentro, a gente sabia que tinha muitas crenças que não funcionam. Tem muitas crenças ali dentro. Ah, mas você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que buscar. Então, você está procurando ajuda. Mas o que essa ajuda está te oferecendo? Porque muitas das vezes a gente tá falando que, procura ajuda. Aí a mulher lá em casa tá falando, mas eu tô procurando ajuda, eu tô falando com o meu pastor todo domingo que ele tá me batendo, que ele tá falando... Isso quando não é o pastor, né, que tá batendo na esposa. Mas, tô falando com o meu pastor, tô falando, e ele é um homem de Deus, ele tá falando pra mim ficar, e aí? E aí a gente vai no boletim de ocorrência. Se o seu pastor tá falando pra você que o fracasso do seu relacionamento abusivo e esse relacionamento fracassado acontece por culpa sua, cai fora. Denuncia o pastor e denuncia o marido também. Verdade. Mas você sabe que até a mente dos pastores hoje já está mudando. Tá mudando. Porque os pastores mais antigos, era isso que eles falavam. Irmã, vai orar, né? Mas hoje... Até os pastores, eles estão concordando que a mulher não deve ficar num relacionamento abusivo. Assim, não deve ficar apanhando. Ainda tem aquela parte. Ah, mas ele só te xingou, não te bateu? Então dá para você aguentar. Não dá, não. Não dá, não. Não dá, não. Exatamente. Mas é muito legal, né? A gente precisa de líderes. E os religiosos, eles têm uma grande importância na nossa vida. A gente sabe disso. Sim. Mas é muito legal isso que a senhora trouxe. Numa das reuniões, eu acho que a senhora estava lá. A Débora trouxe um caso de que um relacionamento que aconteceu lá na igreja dela e o pastor mesmo tomou frente e falou, opa, peraí, aqui não. Né? E chamou, né, a Patrulha Maria da Penha e tudo mais. É esse tipo de líder que a gente precisa. É esse né? pastor que a gente precisa. É esse pastor, né? Porque a Bíblia fala que o pastor dá a vida pelas suas ovelhas, né? Exatamente. Então, se ele tá cuidando, ótimo, continue, porque é muito importante. Mas vamos analisar os conselhos que você está buscando, né? Muitas das vezes a verdade ela dói, né? Às vezes, se eu falar uma verdade para você, você acaba não aceitando essa verdade, né? Então, por isso que é importante você se reconhecer que você está num problema. Ela dói, mas liberta, né? Ela dói, mas liberta. Mas quando a pessoa ouve, né? Quando ela escuta somente o barulho, ela acaba ainda perdendo a amizade. Às vezes, já aconteceu com você, de você chegar numa pessoa, falar, e a pessoa querer falar isso. Você é invejosa. Você tá querendo me derrubar, você não vai com a minha cara. Pode acontecer isso, né? A verdade, ela dói. Só que com o passar do tempo, você vai ver que aquela pessoa que falou a verdade, realmente era sua amiga, né? Então, busca conselho de pessoas que falem a verdade, que te coloca pra cima, né, que muda a sua história, e isso é muito importante. Verdade. Minha irmã falou aqui, Graziela. Graziela fala maravilhosa, parabéns. Muito obrigada. Ela em Lema, ela ganhou um bolo esse dia no sorteio, quem comeu o bolo fui eu, que estava uma delícia. Ai, que delícia! Ai, David, eu acho que já está acabando. Agora a Graziela vai deixar um recado para as mulheres. O que você deixaria para as mulheres que estão nos assistindo, Graziela, e para os homens também? Dona Solange e David, primeiro eu quero agradecer vocês pelo convite, parabenizar acima de tudo pela coragem que vocês têm de estar dando voz a tantas mulheres que estão silenciadas. Eu sei que vocês já têm dimensão de que isso é um propósito muito maior. Eu sei que vocês têm dimensão disso, mas é muito legal a gente verbalizar isso para vocês também. Em algum momento vai dar aquela desanimada, que é comum. Eu tô nisso já faz um tempinho e às vezes a gente se cansa. Quando vocês se cansarem, descansem e voltem revigorados, mas não parem de falar sobre isso, independente do que aconteça.
a história de vida de vocês, eu não tenho a menor dúvida de que vai fazer com que muitas histórias sejam modificadas, muitas vidas sejam transformadas. Eu não tenho a menor dúvida disso. Mais uma vez eu volto a falar, eu atinjo um público, a senhora atinge outro público, o David atinge outro público, e que bom que a gente vai fazendo esse trabalho de formiguinha, Sim, né, sim. dando as mãos e trazendo mais gente para essa corrente do bem, para que a gente consiga, em algum momento, talvez não nessa geração, mas para os nossos filhos, ter uma sociedade mais justa com a mulher e uma sociedade sem feminicídio, né? Gratidão, gente. E para você, mulher, o que eu te falo? Se em algum desses momentos que nós estivemos juntas hoje tocou, reverberou aí dentro de alguma forma, escuta de novo essa conversa, escuta com o coração essa conversa, não seja reativa. Se alguns desses exemplos que nós demos aqui está acontecendo com você, se for possível, faça o seu planejamento para que você consiga romper. Se houve agressão, denuncie. Não se cale. Não deixe o silêncio falar mais alto. Não deixe o silêncio te dominar. E se você precisar de ajuda, nem que seja para desabafar, a gente está aqui. Eu estou aqui nas minhas redes sociais, Dona Solange está aqui também, e eu tenho certeza que de alguma forma a gente vai conseguir te ajudar. O mais importante é você ter coragem de quebrar esse ciclo de violência. E coragem, minha amiga, a gente tem. Pode estar escondidinha aí, mas dá um jeito de pegar, tomar posse, porque ela está dentro de você. É verdade. E eu também quero aproveitar, né, usar um pouco dessas palavras da Graziella. Você, mãe, que sabe que a sua filha está passando por esse tipo de situação, quiser conversar, né, pode me procurar, porque experiência nesse sentido eu tenho, né, como você disse, né, eu passei por isso. Então, você, mãe, que está vendo a sua filha, porque eu sei que tem mães que sabem que a filha está passando por esse tipo de situação, tenta falar, né, sai dessa, mas não consegue. Então, a gente está aqui para romper as vozes, para ajudar, tá bom? E uma coisa importante também que minha mãe falou, você que é mãe, é importante saber que a sua filha está sofrendo e também não é culpa sua, né? Não é culpa da mãe, porque, igual a minha mãe falou, ela falava com a Ingrid, falava, daí depois, hoje ela pensa, eu sou culpado, daí vinha a palavra. Então, é importante também para os pais saber o papel deles e até o limite, né? Porque chega um certo ponto que não adianta falar, né? Infelizmente, os filhos, hoje eu tenho filho, eu sei como que é difícil que minha mãe passou comigo, tá certo que eu não dei trabalho pra ela. Tá certo que eu não dava trabalho. Vocês estão vendo uma coroa aqui na cabeça dele? Eu não dava trabalho pra ela, mas eu sei que tudo que ela fez pra mim fez chegar no que eu cheguei hoje. Então, se eu tô aqui hoje, se eu tô fazendo isso aqui hoje, é por quê? Porque eu tive uma educação boa. E minha irmã também teve uma educação boa, né? Meu irmão também tem uma educação boa, né? Hoje ele tá tranquilo na vida dele. Então, tipo assim, muitas das vezes os pais não é culpado. E os pais ficam se culpando pelos problemas dos filhos. Então, tranquiliza, acalma teu coração. Só fala para Deus, Senhor, tá em tuas mãos e seja o que tiver que ser, vai ser, né? Infelizmente, depois dos 18 anos, não tem mais o que fazer. Cada um tem a sua vida. Coloca né? seu filho para assistir nosso podcast. Põe lá, fala, não, você quer ficar com fulano? Você fica, mas você vai sentar aqui e vai assistir toda sexta-feira, vai assistir o podcast para ver É o castigo. Se você quer, é o castigo. Queridos, veio uma intuição aqui agora muito forte para falar de uma coisa que eu não falei. Vocês estão falando de família, né, da educação e tudo mais. Como a gente vem dessa sociedade patriarcal e a gente reproduz as coisas, muitas vezes a gente vai desabafar com a nossa mãe e a nossa mãe fala: mas é assim mesmo, filha. Todo homem é assim. Você não vê o seu pai? Sim, sim. Você não vê o seu tio?
Você não vê que às vezes seu pai fica nervoso, me dá uns tapas? É normal. Então, fica tranquila. Se você largar desse daí, você vai pegar outro na esquina e o outro vai ser igual. Pode ser até pior. Ou vai ser pior. Não é verdade. E também não culpe sua mãe por isso. Porque sua mãe só está reproduzindo o que ela foi ensinada. Mais uma vez eu falo, cabe a você que teve consciência romper esse ciclo. Sim. Por você e pelos próximos que virão. Com certeza, é isso aí. Gente, Gra, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigada por você ter aceito o nosso convite, tá? Agradeço mesmo e com certeza não vai ser a primeira e a última vez. Você vai estar aqui com a gente novamente. E gratidão. Gratidão por tudo que você tem feito pela gente, pelo apoio. Porque, igual eu já falei aqui, né? Eu poderia ter esse sonho, né? Eu teve essa ideia, né? Do Vozes que Rompe e tal. Mas se a gente não tivesse essas pessoas, né? Que estão aceitando, né, David? Vir aqui, verdade, falar, aconselhar, contar os depoimentos. Se não fosse vocês, nada disso, porque não ia ter como só eu e ele ficar aqui conversando, né? Então, é gratidão. Se você está aqui é porque Deus te colocou aqui também para levar essa palavra de apoio para as mulheres. Só tenho que te agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, eu acredito muito nisso. Obrigada. Sim. As portas estão abertas, é muito importante vocês estarem aqui. Porque sem vocês aqui, igual minha mãe falou, não tem como acontecer, né? E obrigado por estar com os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus, para falar, vai lá, dá uma força para eles lá, porque é somente Deus. Eu falo pra minha mãe fica assim, nossa, mas será se ela vai? Será se a pessoa vai? Será se não vai? Enquanto nós não vê sentada aqui, eu falo, mãe, não é um projeto de Deus? Acredita, confia. Confia! A pessoa ela vai estar lá. A gente tentou trazer uma pessoa, não deu certo, e foi, até que veio outra pessoa, mas era para quem tá aqui. Exato. Deus, ele vai preparar a pessoa certa para estar aqui. Né? Então a gente não precisa se preocupar. Eu, graças a Deus, tenho meu coração tranquilo. Tem mesmo, eu que tenho que ficar correndo. Eu falo pra Deus, eu falo, Senhor, tá nas tuas mãos, quem se quiser. Então, eu fico tranquilo e agradeço por você ter os ouvidos sensíveis para ouvir a voz de Deus. E que Deus continue te abençoando sempre quando quiser estar aqui. Amém. E eu quero mandar um beijo também para todas as mulheres, Roda da Saia, né? Roda da Saia, nossa, que fizeram uma homenagem linda, né? No dia lá que teve o evento lá na praça, né? E um beijo para todas as mulheres Roda da Saia que estão lutando pelo mesmo objetivo, tá bom? Muito obrigado, quero agradecer. Até sexta-feira que vem surpresa por aí, hein? Cada vez tá ficando mais forte o podcast. É isso aí.